Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ai, meu Senhor. Por volta de 5 horas, estava ali no centro. Armou temporal, ficou tudo escuro. Aí eu mandei mensagem para o pastor Isaac, se até 8 horas não chegar aí, você toma aí a direção e traz a palavra. Como os irmãos bem sabem, eu estou ali, tenho que levar meu filho até ali na Savassi. É uma luta para levar ali, porque a gente não encontrou escolar para ele, mas ele precisa estudar, né, irmãos? A gente orou tanto a Deus por essa vaga, por essa bolsa que Deus deu, então a gente tem que desdobrar aí. Mas, por graça, Deus abençoou e a gente está aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos ler aqui Salmos 46. Salmos 46 é um salmo pequeno e de fácil entendimento. Deus vem nos dar graça nessa noite. Domingo eu não pude estar aqui porque a minha esposa foi levar a palavra ali no ano, recebeu um convite, então a gente foi com ela ali acompanhar e Deus abençoou grandemente. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre na adversidade. Em outras Bíblias diz auxílio bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme, os montes no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O 4, há um rio cuja os canais alegram a cidade de Deus, o santo onde habita o Altíssimo. Deus está nela e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. É Ele que dá fim até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em outras versões diz: o Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém? Eu quero que os irmãos nessa noite frisam essas duas palavras: refúgio e outra, fortaleza. Amém? Estava pedindo a Deus uma palavra para trazer nessa noite. O pastor Isaac deu a oportunidade, eu agradeço. E eu pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor trouxe para mim essa palavra. E peço que o Senhor venha falar ao teu coração nessa noite. Possamos aprender mais da palavra do Senhor. Eu sei que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. A palavra refúgio e fortaleza. O que os irmãos entendem por refúgio? Quando lembramos dessa palavra refúgio, vem várias coisas às nossas mentes. Por exemplo, refúgio pode ser um lugar qual você escolhe para ficar no secreto. Refúgio pode ser um lugar que às vezes você está tão atribulado e você se afasta e aí você fala assim: não, hoje sou eu e Deus. Isso pode ser um refúgio. Outra referência como refúgio pode ser o seu lar, a sua casa, aonde você mora, né? Porque nós que somos casados, nós temos como
primazia na nossa vida a nossa família. Sempre que saímos para algum lugar, nós pensamos na nossa família, na nossa casa, não é, irmãos? É assim, eu sei que comigo é assim, eu sei que com os irmãos também é assim. Quando você sai em viagem, às vezes você comprou um pacote de viagem. Muitas das vezes nós fazemos isso no meio do ano, no fim do ano, né? Isso é normal, isso é bom para a nossa saúde, é bom para nós renovarmos a nossa força. Nós vamos até esse certo local que você escolheu, e quando você chega ali, você vê aquele local, né? Você fica maravilhado. O local é muito bonito, atrativo, né? E te chama atenção ali, você desfruta daqueles dias, você descansa. Mas aí, com o passar do tempo, uma semana, 10 dias, 15 dias, você já começa a sentir saudade do seu colchão, você começa a sentir saudade da sua casa, o cheiro da sua casa, não é? Né? Tem uma frase que fala assim: viajar é bom, mas voltar para casa ainda é melhor, não é verdade? Por quê? Porque a nossa casa, irmãos, é o nosso refúgio, é o lugar onde a gente escolhe para se abrigar. Todo mundo que tem um lar, todo mundo que tem uma casa, ele tem a sua casa como refúgio, a sua família como refúgio. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Se nós, como mortais, né, temos 4 paredes, ou um lugar feito de tijolos, né, lugar tão frágil, nós escolhemos como refúgio. O salmista aqui, no Salmo 46, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Amém? Deus é o nosso refúgio. Ou seja, o que é Deus? Deus, ele é um ser atemporal, ele não tem tempo. Deus, ele está acima de tudo. Deus, ele tem controle sobre tudo. E o salmista, ele diz e afirma que Deus é o nosso refúgio. Então nós podemos nos alegrar, né? Como eu disse, se muitas das vezes nós temos confianças em lugar que tem 4 paredes, né? Um lugar que nós temos por refúgio, coisas que aparentemente são frágeis, mas nós, como seres humanos, colocamos aquilo como refúgio. Imagina se você começar a meditar: eu tenho Deus como meu refúgio, aleluia. Querido, isso é muito forte, é muito profundo. É isso que Deus quer, que nós enxergamos nele como o nosso refúgio. Mas como assim, Warney? Em qualquer circunstância que você estiver passando, lembre-se, Deus é o seu refúgio, aleluia. É por isso, querido, que nós saímos da nossa casa, muitas das vezes, no temporal, muitas das vezes as adversidades se põem contra nós, mas nós saímos para estar aqui nessa noite, por quê? Porque nós temos a certeza de um Deus que é cuidador, um Deus que é protetor, um Deus que, acima de tudo, Ele nos protege, nos guarda. Aleluia. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Você não saiu da tua casa à toa. Você não veio até aqui à toa. Você veio aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque Ele é Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. E mais adiante o salmista vai falando, né? Ele dá algumas referências no capítulo 2. Por que não devemos temer? Aleluia. Porque ainda que os montes se afundem no coração do mar, outras versões falam no meio dos mares,
Ou seja, caos completo, situações ao qual o homem perde o controle. Aleluia. Mediante esta mensagem, nós iremos ver a fortaleza do ímpio. O que o ímpio pensa? Em contrapartida, a fortaleza do justo. Aleluia. E o salmista ele vai falando que ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas, os montes sejam cedidos pela sua fúria, ou seja, caos completo. Querido, se você parar para pensar, a força que tem o mar, a força que tem as ondas do mar, tsunamis, quando eles são provocados, eles destroçam, eles destroem tudo, cidades, eles destroem tudo que vier pela frente. Mas o salmista, aleluia, ele diz assim: ainda que os montes afundem para o meio do mar, aleluia, eu tenho Deus como meu refúgio. Aleluia, olha a segurança do salmista. E no capítulo 4 ele fala: há um rio cujas águas alegra a cidade de Deus. Sabe o que quer dizer, querido? O mundo pode estar de caos, o mundo pode estar indo de mal a pior, as coisas podem estar se acabando, o homem pode ter perdido o seu chão, o homem pode ter perdido tudo. Aleluia. A cidade de Deus está intacta. A cidade de Deus não muda. Muda estações, muda tempo, mas a cidade de Deus permanece intacta, porque Deus, Ele é soberano, Rei dos reis, está acima do tempo, está acima de tudo. Aleluia. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Aleluia. É essa confiança que Deus quer que nós tenhamos nele. É essa confiança que o Senhor quer que você deposite nele. A sua dependência tem que ser total no Senhor. Aleluia. Muitas das vezes nós falamos que vamos colocar a nossa dependência, colocar a nossa vida, depositar em Deus a nossa confiança, mas a primeira adversidade, a primeira luta que vem, nós não acreditamos mais, nós não confiamos. Querido, não é dessa forma que Deus quer que você confie nele. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Se você veio aqui nessa noite tendo Deus como refúgio, como Deus como a sua dependência, pode ter certeza, o mundo pode ir indo de mal ao pior, pode virar do avesso, mas se o Senhor, se você tem Ele como confiança, como Ele, como seu refúgio, pode ter certeza que a mão dele vai estar sobre você. Aleluia. Não foi assim na pandemia? Quantos desceram a cova? Quantos não estão aqui? Aleluia, mas nós estamos aqui para honra e glória no nome do Senhor, porque Deus te preservou em vida, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Então nós entendemos, querido, que refúgio era um lugar a qual nós escolhemos para ter como abrigo. Aleluia. E fortaleza. Aleluia. Tem forte e tem fortaleza. O forte é quando encontram-se uma guerra, igual teve uma guerra, passamos por uma guerra, né? Eu não sei se está acontecendo, o Donald Trump falou que a guerra já findou, eu não sei se ainda está, né? Eu não vi as notícias, mas passou-se uma guerra, né? Estava acontecendo uma guerra, e os soldados eles foram designados para essa guerra. E ali, eles montaram uma barricada, um forte. Um forte é um lugar temporário, um lugar de proteção temporária, né? Agora, fortaleza é um lugar onde tem muros fortificados, cidades fortificadas. Lembra de Jericó? O rei de Jericó, ele achava que ele estava na sua fortaleza. Por quê? Porque os muros eram bem altos.
As nações não sobrepunham as muralhas de Jericó, não entravam na cidade, porque os muros eram fortificados, eram altos. Então ele se achava: agora nada me atinge. Coitado. Mas Deus provou para ele que aquela fortaleza era tão frágil que só pelo grito ela caiu por terra. Louvado e enaltecido o nome do Senhor, porque não tem nada indestrutível diante do nosso Deus. Aleluia. Mas o salmista também fala que Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Ele é a cidade fortificada. Ele é. Em contrapartida, quando o rei de Jericó ele tinha as muralhas de Jericó, e eles acreditavam naquelas muralhas, ele tinha a sua proteção, aquelas muralhas, e Deus provou para ele que aquelas muralhas eram tão frágeis. Nós temos o Senhor dos Exércitos como nossa muralha. Ele não perde nenhuma guerra, ele sempre luta e ele vence. Já tentaram contra ele, mas ninguém prevaleceu, porque ele é a nossa fortaleza forte. Aleluia. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Se você acreditar nessa verdade, querido, Deus, Ele vai tomar o controle da tua vida. Aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer mediante a tua fé. Aleluia. Nós temos que ter fé. É isso que o salmista fala. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Agora, queridos, nós vamos entrar na palavra. Aleluia. Louvado e enaltecido ao nome do Senhor. 3 pontos eu quero destacar rapidamente, eu não sei se vai dar tempo. Confiança do ímpio. Aleluia. 2, confiança do justo. 3, Deus como nosso refúgio. 4, Deus como nossa fortaleza. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. A confiança do ímpio. Aleluia. Provérbios 11:28 diz que aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão com a folhagem. Aleluia. Por quê? Porque o ímpio, querido, é diferente de nós. O ímpio ele acredita naquilo que é visível, naquilo que é palpável. Essa semana não, foi segunda-feira, aquele presidente da Coreia, Kim Jong-un, né? Ele disse uma coisa absurda. Em meio à guerra, os Estados Unidos já tinham falado que já tinha acabado a guerra. Ele falou, ele teve questão, ele filmou o arsenal dele todinho e falou assim: nem Deus para esse arsenal que eu tenho. Ele é louco. Sabe por que ele é louco? Porque o líder do Irã, ele diz assim: eu vou pegar o Deus de Israel e Israel e vou matar o Deus de Israel. Foi ele pronunciar isso de manhã. Os Estados Unidos atacam o Irã. Ele estava na sua fortaleza. Sabe qual é a fortaleza dele? Ele estava num lugar subterrâneo, que é equivalente a 10 prédios de concreto maciço para dentro. Os Estados Unidos, ele manda o seu bombardeio. Bombardeio é o avião que os Estados Unidos têm. Ele carrega várias ogivas nucleares. Parece que Deus falou assim: está ali, Estados Unidos. É ali, ó, está ali, ó. Ele está ali, ó. Os Estados Unidos só fez assim, ó. Bum! Foi ele com o refúgio dele, a fortaleza dele, tudo para o inferno, porque ninguém se levanta contra o nosso Deus. Aleluia! Ninguém se opõe contra o nosso Deus. Vários líderes, vários malucos já disseram, já se levantaram contra Deus, e eles estão no quinto dos infernos. Me perdoa a palavra pejorativa, mas é verdade, eles estão no quinto dos infernos, e eles vão ter que bater de frente contra o nosso Deus, porque eles são pobres, miseráveis, desgraçados.
desgraçados, porque eles não têm a graça de Deus. E logo quando aconteceu isso com esse líder do Irã, como se diz, infeliz, a palavra menos assim que a gente pode usar para esse. Mas ele vai ter a parcelinha dele, vai chegar, a hora dele vai chegar. Aleluia. Uma pandemia, querido, que pega nós, uma gripe, põe a gente de cama quase, a gente acha que vai, um povo comedor de feijão, mortal, verme do verme, diz isso em rede nacional. Eu acho que Deus olha para ele e fala: oh, eu tenho dor de você. Mas sabe por quê, querido? Porque o ímpio, ele acredita naquilo que é visível e naquilo que é palpável. Mas a ruína dele chega. Aleluia. A ruína dele chega. Assim como esse livro do Irã aí, ó. A ruína dele chegou. Tiveram que fazer o velório dele da esposa dele não, dele de caixão fechado. Porque não sobrou nada. Acho que só os restos mostraram, só para falar que enterrou, né? A bomba destruiu lá, não sobrou nada, né? Para a gente entender aqui a ruína do ímpio, eu quero que alguém lê para mim aí Salmos 52, 7, outro desse, Salmos 49, 6. Nós vamos entender aqui. Porque o ímpio, ele confia naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Mas nós confiamos naquilo que não vemos, mas acreditamos. Porque nós sabemos que a nossa confiança é segura em Deus que é eterno, Ele é atemporal, está acima de tudo, é Ele que rege tudo, Ele é que domina tudo, e nada acontece se Ele não quiser. Eis aqui o homem que não pousa a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Está vendo? O homem, ele confia nas suas riquezas. Ele confia. Outro dia eu estava vendo uma matéria de um pai que pegou a família inteira. Ele matou a família inteira. Dizimou a família inteira. E depois suicidou. Sabe por quê? Porque ele ficou falido. Ele era muito rico. Ele tinha muito dinheiro. Então, a confiança nele era o quê? Era na riqueza, era no dinheiro. Está vendo como a ruína do ímpio vem? Salmo 49 e 6, por favor. Salmos 49 e 6. Aleluia. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. É sim. O ímpio é dessa forma. Ele só confia naquilo que ele pode ver. Mas deixa chegar uma adversidade. Deixa chegar. Ele acha que acabou tudo, o chão dele sai. É dessa forma. O ímpio, ele só acredita. Por isso que a maioria dos ricos, não todos, não vou dizer todos, mas a maioria dos ricos são ateus, não acreditam. Né? Às vezes eu estou na porta do colégio ali com o Josué, ali a Savassi, né? O pessoal ali tem condição financeira boa, né? Muito dinheiro. E hoje mesmo o Josué estava falando, porque o Josué, ele agora, não sei o que deu nele, ele abre a janela do carro, quem que ele para no céu e fala: Jesus te ama. Ei, você sabia que Jesus te ama? Está desse jeito agora, o caminho todo, ele vem falando isso. E aí hoje ele parou lá e estava falando com o irmão lá que pediu para orar por nós. E aí o pessoal passava, olhava assim de rabo de olho, outros nem olhavam, levantava a cabeça. E aí o José falava: não, José, isso aí não precisa te falar não, porque eles não acreditam, eles não confiam. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Eles acham que a sua fortaleza, o seu refúgio, é no dinheiro. Né? É o seu carrão de 400 mil, encosta lá na porta, é a sua casa, a sua mansão, o seu apartamento de luxo, né? Mas deixa vir
Deixa o Brasil passar por uma recessão brava aí. Deixa. E não está longe não, viu, irmãos? Não está longe não. Não está. Com essa guerra aí, ó, as bolsas de valores, ó, despencou. O petróleo foi a $120. Inflação, subiu. Agora que deu uma amenizada um pouco, depois da fala do Donald Trump, aí deu uma amenizada um pouquinho. Mas nós estamos iminentes a mais guerras. Nós estamos iminentes a mais guerras. Isso pode acontecer. Então, se acontecer isso, acabou. Acabou. Agora, em contrapartida, vamos aprender agora a confiança do justo. Aleluia. Confiança do justo. Aleluia. Abra para mim a Abacuque 2,4, outro Hebreus 2,38, 10,38, desculpa. Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha, você vê, quando que Abacuque falou que o justo ele vive pela fé. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Imagina se nós procedemos igual o rico, o ímpio. Muitos de nós nem estaríamos aqui. Eu não sei, querido, o que está acontecendo com a vida, eu não conheço, mas o que o Eterno ele conhece. Deus ele conhece. E pode ter certeza, seja o que você estiver passando, Ele está vendo e está assistindo tudo, porque Ele é o nosso Deus protetor, é o Deus que cuida. E Abacuque diz isso. Há outro versículo que fala assim, que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, mas ele diz assim, eu todavia descansarei no Senhor, confiarei no Senhor. É essa confiança, querido, que Deus quer que nós tenhamos nele, aleluia. É essa dependência, porque Ele cuida. Se eu perguntar aqui o que Deus tem feito na tua vida, eu tenho certeza que vocês vão levantar a mão. Muitos de vocês vão levantar a mão e vão falar assim, Deus ele tem provido na minha vida, Deus tem me abençoado, Deus tem feito coisas que nem eu entendo. Eu tenho certeza. Porque nós não estamos aqui porque somos fanáticos, não, querido. Nós estamos aqui porque nós conhecemos um Deus real, um Deus que faz. Aleluia. Não é um Deus de brincadeira, não. Nós estamos aqui porque sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos um Deus que cuida. Então Abacuque ele diz isso. Que ainda que tudo acabasse, todavia ele confiaria no Senhor. Essa é a confiança do justo. É o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, por isso é o nosso lugar seguro, aleluia. Porque como eu disse, o ímpio, quando tudo acaba, quando tudo se vai, ele acha que acabou e ele tira a vida. Nós não, mesmo quando tudo acaba, nós sabemos que temos a confiança num Deus que cuida de nós, aleluia. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Essa é a diferença, amado, de nós para o ímpio. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe quando o inimigo fala assim, não vai dar certo? Para quê? Você está lutando, você está remando contra a maré. Você está remando. O inimigo fala desse jeito, não é, querido? Muitas das vezes aí vem aquele desânimo, eu não vou na igreja mais, eu não vou, isso e aquilo. Aí com muita dificuldade você entra ali e tem dia que você fala assim, não quero que ninguém me vê, eu estou aqui, porque você está quebrado, você está sem esperança. Aí Deus pega e fala assim, eu estou te vendo, querido, aleluia. Eu estou te enxergando, eu enxergo a tua luta, eu enxergo o teu levantar, eu enxergo o teu deitar.
Eu sou o teu Deus, aleluia. E no tempo certo eu vou entrar. E muitos vão ter que ver que eu sou Deus, aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Muitas vezes quebrados, muitas vezes cansados, abatidos, sem confiança. Mas quando nós chegamos aqui, o Senhor fala conosco. É hora de renovar, é hora de levantar. Porque eu sou contigo, esforço, eu te ajudo, aleluia. Eu te tomo pela mão e te ajudo. É por isso, querido, que entra semana e sai semana. Tem trabalho evangelístico que você dá. Qualquer trabalho que te chama, você se põe na frente. Você se prontifica. Por quê? Porque você tem prova de um Deus que tem cuidado de você. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. É para mim, Hebreus 10, 38, tem que ser bem rápido, Hebreus 10, 38. Outro lê para mim, Provérbios 3, do 5 ao 6. Aleluia, bem rápido. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Provérbios 3, 5, 6. Aleluia. Reconhece, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele indicará todas as suas endireitará todas as suas veredas. Aleluia, glória a Deus. Está vendo? Confia no Senhor de todo o teu coração. É todo o teu coração. Mesmo quando me passar, não vai dar certo, não. Fulano está doente. É 1% só. Mas coloca aquele 1% de todo o teu coração. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Porque é assim, querido. A nossa confiança tem que ser inabalável. Mesmo nas circunstâncias contrárias. Deus quer que nós confiamos inteiramente nele. Colocamos a nossa confiança toda nele. Aleluia. Salmo 55, 22. Aleluia. Oh, aleluia. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado no Senhor. Mais uma vez, é confiança. Mas é tudo. É por completo. Se lança nele. Acredita nele. Aleluia. Eu estava lendo aquela passagem de Pedro, quando o Senhor Jesus se chamou, né? Pedro pesca a noite inteira. E Pedro sabe o que ele estava fazendo? Ele não era iniciante, era pescador que conhecia os mares. Mas a Bíblia fala que ele pescou a noite inteira, inteirinha. E aí ele chega, desiludido, por volta das 6 da manhã, mais ou menos, não sei o horário exato. Mas a palavra fala que quando ele chega, e ele começa a lavar as redes, ele vê um homem vindo ao encontro dele, e uma multidão seguindo. E ele observa. Aquele homem aproxima, fala: ei, eu posso usar o teu barco? Eu imagino Pedro naquela hora: pode usar meu barco, já pesquei a noite toda, não deu nada, já acabou a minha... Eu não sei aonde depositar, não sei de onde eu vou tirar. Por quê, querido? Porque os pescadores, eles vendiam peixe para pagar tributo. Lembra? Jesus fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eles tinham que pagar tributos. E se eles não pagavam aqueles tributos, eles poderiam ser presos. Então Pedro, o intuito dele e os discípulos era isso. Então tirar o sustento também da família dele. E aí ele pega
e empresta o barco. E Jesus ali faz o sermão oculto, depois Jesus fala com ei, vamos entrar de novo no barco. E Jesus pega, chama eles para entrar de novo no barco, chama Pedro para entrar no barco. Vamos voltar no mesmo lugar. Né? Mas sabe por que eu acredito que Pedro ele teve uma fé inabalável? Sabe, vocês sabem por que Pedro tem uma fé inabalável ali? Porque pensa bem, nós vemos aqui o Evangelho de Mateus, nós temos um Evangelho que foi escrito, relatado, que Jesus era o Messias, que ele veio, né? Nós temos. Então, se eu falar aqui que Jesus cura, ele cura. Se eu falar que Jesus ele salva, ele salva. Se eu falar que Jesus batiza e liberta e leva para o céu, ele faz, porque ele já cumpriu. Ele já cumpriu na cruz. Agora, mano, peraí. É Pedro. Imagina, chega um homem aqui, vestido uma roupa que você nem conhece, né? E vira para você e fala assim: ei, me segue. O que você vai falar? Esse cara é doido. Me segue para onde? Para onde? Mas Pedro não, querido. Ele mesmo isolado, sem entender aquela situação que estava acontecendo, ele pega e fala: então vou. Ele entra no barco. Ele nem conhecia Jesus, mal ouvia falar de Jesus. Era o início da caminhada. Os irmãos estão entendendo o que eu queria dizer? É uma coisa de chegar aqui e falar: me segue, eu sou Jesus, não sei o quê. Muito fácil. Mas Pedro, ele depositou a sua fé em Jesus. E ele falou: então tá, eu vou com você. E sobre tua palavra eu vou fazer. Aleluia. E quando ele lança a rede, a ordem que Jesus tinha dado à direita, a Bíblia fala que eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, o barco quase afundou. É por isso que eu falo, Pedro, a fé dele é inabalável. Ele sim, ele traiu Jesus, sim. Ele negou Jesus, negou. Mas mesmo assim Jesus falou: ô Pedro, ó, você vai ser o alicerce da minha igreja. Aleluia. É através de você que eu vou começar a minha igreja. Por quê? Porque ele depositou a fé no Senhor. Nós não, nós temos o Evangelho. E nós temos prova de por A mais B que Jesus faz. Que Jesus, ele salva. Porque nós temos o Evangelho. Aleluia. Pedro não, Pedro nem o conhecia. Pedro nem sabia quem ele era. Mas simplesmente depositou a sua fé. E ele viu milagres e milagres acontecer. Porque diante dele estavam os reis dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Agora, querido, 10 minutos rapidinho. Não vou. Já lemos aqui a confiança do justo. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Outro é para mim, é bem rápido o tempo aqui. Salmos 55, 22 já foi lido, né? Confiança diante. João 5,14. 1 João 5,14. Aleluia. Só para nós encerrarmos aqui, eu não vou tomar muito tempo, não. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. É confiança que temos nele. Nele quem? Deus. No Senhor nosso Deus. Aleluia. É acreditar. Aleluia. A palavra de Deus fala assim: entrega o que é o caminho do Senhor. Confia nele e no mais ele tudo fará. Sabe por que muitas das vezes Deus não faz? Porque nós colocamos na mão dele e tiramos. Aí não é acreditar.
não é confiar. O que nós vemos aqui? Que o justo ele vive o quê? Pela fé. Então, se você deposita algo na mão do Senhor, você tem que acreditar que Ele vai fazer ao teu favor. Ele vai trabalhar ao teu favor. Tem muita gente que ora, jejua, busca, e quando Deus está quase entregando para ele a vitória, ele desanima. Ele desanima. Por quê? Porque às vezes a adversidade ela aumenta. Porque Deus, você já reparou? Deus ele dá uma luta para nós. Aí quando a gente está orando, aí a luta vai aumentando um pouquinho. Aí depois você vai orando mais, intensificando mais, a luta vai aumentando mais ainda. Não é? Sabe por que Deus faz isso, querido? Para provar que quanto maior a luta, maior será a tua vitória. Aleluia. Deus quer que você confie inteiramente nele. Porque acreditar em Deus, confiar em Deus quando a lata está cheia, quando a sua conta bancária está boa, quando a doença não está batendo na porta, é muito fácil adorar a Deus dessa forma. Mas eu quero ver quando a doença bater na tua porta, eu quero ver quando a adversidade chegar diante de você, a luta financeira bater na tua porta. Eu quero ver se você vai confiar nele, acreditar nele. É isso, amado, que o Senhor quer. É neste momento. Porque buscar a Deus enquanto tudo está bom é muito fácil. Mas nós temos que buscar a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Orar sem cessar. Confiar no Senhor sempre. Entregar a nossa vida inteiramente a Ele. E aí você vai ver o agir de Deus. É dessa forma. Quantos de nós passamos tanta dificuldade? Eu mesmo falo como uma época que teve na minha vida aí, a Bel também é prova, meu Deus do céu, era luta atrás de luta. Quando eu achava que aquela luta ia terminar, chegava outra maior. Luta atrás de luta. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que o Senhor está me querendo comigo? Está querendo? Eu não estou entendendo. Eu perguntava a Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu, querido, para a graça de Deus, eu sou nascido e criado no Evangelho, um lar cristão. Meus pais me ensinaram o caminho. E eu nunca desviei. Eu já estive na corda bamba, para lá, para cá, mas eu nunca desviei do caminho do Senhor. Nunca. Sabe por quê? Porque eu tenho prova que o Senhor, Ele é meu Deus. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que faz. Pode ser qualquer adversidade. Eu sei que no momento, quando eu estiver achando que eu vou morrer, quando vai acabar tudo, Deus, Ele entra em meu favor. Aleluia. Eu tenho essa confiança, querido. E nós devemos ter essa confiança. É essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos. Aleluia. Entrega, confia, acredita que no mais o Senhor tudo fará. Amém? Essa é a mensagem, eu não vou estender. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? E peço que os irmãos continuem orando por mim e a minha família. Amém? A Senhor, igreja.